Olá, Marcílio Guedes Drummond aqui com você e hoje você vai aprender de vez, de forma específica e completa, qual a diferença entre startups e empresas tradicionais. Vamos lá? Primeiro ponto então, as startups e as empresas tradicionais, eu elenquei para você aqui, coloquei para você quais são os principais pontos de diferença. Calma que eu vou te explicar um por um na sequência dessa aula. Porém, eu vou ter que te mostrar as mudanças que a sociedade está passando, aprofundar um pouco mais essa questão para você saber tudo sobre isso, ficar muito atento, muito atenta e aí aproveitar todas as oportunidades do mundo digital. Combinado? Então vamos lá. Primeiro ponto. Quais são as diferenças principais entre essas empresas? Bases de criação e desenvolvimento, velocidade de crescimento delas, dinâmicas de desenvolvimento, níveis de flexibilidade, visão dos negócios que cada uma tem, forma de lidar com a riqueza, níveis de incerteza, estruturação interna, visão quanto ao conhecimento formal, visão quanto à segurança dos processos internos e uso dos dados. Vamos avançar que você vai entender junto comigo. Seguinte, tudo isso começou, ou eu posso dizer, era uma vez um mundo no qual não havia internet, ou no qual não havia internet de forma comercial. Então, tudo começou, as mudanças nas bases da sociedade começaram de forma intensa a partir do crescimento da internet. Eu estou falando de algo em torno de mais ou menos 25 anos atrás, quando a internet começou de forma comercial, de forma mais democratizada para as pessoas. Essa simples mudança de tecnologia, essa simples mudança da informação, na verdade, se mostrou como uma grande transformação profunda no que é sociedade, nas bases dessa sociedade. E justamente por isso, as pessoas não sabiam naquela época, as pessoas não imaginavam, era apenas uma nova tecnologia fantástica que dava acesso de forma discada no início, de forma difícil no início, a um conteúdo que as pessoas nunca tiveram antes, a uma velocidade de informação que jamais existiu anteriormente. Então, se deu início, começou uma nova era. Essa nova era é como se a gente tivesse mudado a placa-mãe da sociedade. A placa-mãe da sociedade é a base estrutural a partir da qual tudo acontece na sociedade. Ou seja, a relação entre as pessoas, a construção de negócio, a geração de riqueza, a forma como as informações acontecem e são distribuídas, tudo isso mudaria ou em um processo gradual nessa nova sociedade, nessa nova placa-mãe. Calma que isso é muito importante para você entender as diferenças entre startups e empresas tradicionais. Não perca aqui, não é encheção de linguiça, é muito importante. Vem comigo, fica bem próximo comigo, fica bem atento. Então, essa nova era que surgiu aos poucos, é justamente a era digital. Então, tem mais de 20 anos que esse processo acontece, está relacionado à expansão da internet, como eu te falei, e tem um nome. O nome é transformação digital. Eu acho muito relevante te falar isso, porque lá em outubro, novembro de 2019, eu fiz uma pesquisa no Instagram Amo Direito, que é o maior Instagram jurídico da América Latina, com mais de 1 milhão de seguidores. E naquela época eu perguntei no Stories se as pessoas sabiam o que era transformação digital. Marcava sim ou não. 95% das pessoas, ou seja, predominantemente do jurídico, não sabiam o que era transformação digital. Eu perguntei também se sabiam o que eram startups. 75% não sabiam, só 25% sabiam e no primeiro caso só 5% sabiam o que era transformação digital. E isso me deixou assustado, porque, como eu disse, é um fenômeno, é um processo que existe há mais de 25 anos. E um fenômeno que muda, não é um fenômeno pouquinho, um fenômeno irrelevante, é algo que muda todas as bases da sociedade. E aí, antes da internet, antes da transformação digital, temos um mundo analógico, um mundo em queda. Depois temos um mundo digital, um mundo em ascensão. Então, a partir da internet,
o mundo analógico começou a cair e o mundo digital começou a crescer. Aqui já está um primeiro ponto para você começar a entender uma diferença entre empresas tradicionais e startups. As empresas tradicionais são construídas com bases analógicas, com bases conceituais analógicas, com bases de visão de mundo, de habilidades, de características, de competências, de gerenciamento, todas analógicas, enquanto que as startups não, são bases digitais. Calma que é só a introdução, você vai entender exatamente tudo que você quer, não vai restar, na verdade, nenhuma dúvida. E aí, nesse processo todo, você pode estar se perguntando, mas como é que chegou a essa questão da internet? Foram as revoluções industriais, de forma rápida. Primeiro, nós seres humanos produzíamos de forma manual, então é como se o advogado fizesse uma petição à mão, escrevesse à mão. Veio a primeira revolução industrial e mecanizou essa produção. Então imagina aí que é a máquina de escrever normal, tradicional. Depois veio a segunda revolução industrial, que é automação e energia elétrica, tá? Automação não, energia elétrica e produção em série. Então imagine que é uma máquina de escrever elétrica. Veio depois a terceira revolução industrial, aí sim com automação e computação. Então é você escrevendo no Word, você fazendo suas petições no Word, e isso estou dando exemplo do direito, mas todo o resto do mundo evoluindo com relação a isso também. Veio então a quarta revolução industrial, há mais de 25 anos. A quarta revolução industrial é justamente o que criou a transformação digital, pautada muito pela internet. E a quarta revolução industrial é a revolução da cibernética, é a revolução do mundo dos dados. A partir desta revolução industrial, as máquinas começam a passar dados umas para as outras, as pessoas passar dados umas para as outras por meio das máquinas, e isso vai transformando o mundo, transformando a comunicação, transformando tudo em nossa volta. Então, a famosa quarta revolução industrial. Uma curiosidade é que as pessoas que acham que a chamada advocacia 4.0 é a mais moderna, ela não é. É um fenômeno que existe há mais de 20 anos também. Então, o mais moderno que se tem na advocacia é a advocacia 5.0. E aí é um tema para uma outra aula depois para você entender mais. Mas você está entendendo que, a partir da internet, a sociedade se transformou toda e a base, a placa-mãe da sociedade teve uma transformação. E aí, você entendendo essa questão, você precisa saber, precisa entender que as startups são justamente o motor dessa transformação digital. O motor desse novo mundo que está surgindo há mais de 25 anos e que para muitos advogados essa transformação digital se intensificou fortemente a partir da pandemia. Vários advogados se viram com dificuldades de terem contato com seus clientes, de desenvolverem suas atividades, seus negócios, porque não estavam preparados para essa transformação digital. E veja só, lembra que eu disse que eu fiz uma pesquisa? E 95% dos advogados não sabem de verdade ou não aplicam, não sabem o que é a transformação digital? Pois bem, é um fenômeno muito antigo. Mas os advogados que não sabem isso não precisam ficar preocupados ou se sentindo mal, porque na verdade a classe em geral não sabe isso, porque nós do direito somos todos formados numa placa-mãe analógica. Então o nosso ensino jurídico tradicional é de uma outra época, é de um outro mundo. Bom, e aí o que é essa transformação digital? Então você entendeu, as startups são o motor dessa transformação digital. Você vai entender, guarda essa frase, você vai entender isso um pouco mais. Mas o que você tem que pensar agora é o seguinte: as startups fazem a transformação digital ser acelerada, ao mesmo tempo que a transformação digital foi o que criou as startups. Essa é a relação entre startups e transformação digital. E quando eu falo em transformação digital, é um fenômeno que tem uma base tripla ou uma base tríplice. Essa base tríplice ela é pautada por pessoas/cultura, tá? Modelos de negócios e ferramentas/tecnologia. Esses três elementos que parecem simples, que mudam a sociedade, transformam tudo em nossa volta. Então, quando eu falo em pessoas/cultura, é o quê? É uma nova cultura que as pessoas precisam ter para desenvolver as próprias vidas, os relacionamentos e os negócios como um todo. As startups, a transformação digital, são todas movidas, ou a transformação digital e as startups são movidas
pelos métodos ágeis. São movidas por métodos que entregam de forma mais rápida, de forma menor, com menos perfeccionismo. Há, inclusive, uma nova cultura, que é a cultura centrada no usuário. Então, o usuário é um elemento mais importante desse novo mundo. Tem a questão do teste e erro. A partir do mundo digital, errar é muito importante, testar é muito importante. E aí as startups têm a questão do MVP, que é o mínimo produto viável, que é uma forma de criar uma solução para um problema e lançar no mercado mesmo sem estar pronto. Como assim? As startups criam algo que já dá para resolver um problema, que já resolve algo, não está pronto, não está perfeito, mas já lançam no mercado para fazer um processo que nós chamamos de iteração, que é o quê? Coloco no mercado, testo, valido, coloco no mercado, testo, valido. E esse tipo de procedimento de criação de negócio, as empresas tradicionais não possuem. As empresas tradicionais e a cultura analógica abomina esse tipo de nova cultura. Da mesma forma, uma nova cultura que está relacionada às startups e à transformação digital é a horizontalidade. Quer dizer o seguinte, menos verticalidade, mais horizontalidade. Não tem mais que mandar alguém fazer algo dentro da sua startup. Agora é trabalhar juntos. Empresas sem separação de setores, empresas dinâmicas, empresas rápidas. Isso tudo envolve liberdade. Por isso que eu estou aqui, Marcílio, com essa roupa sem terno e gravata, uma roupa mais livre, tá? Porque este mercado de startups envolve liberdade de vestimenta, de estilo de vida, de atendimento, de tudo isso. O outro elemento na base tríplice da transformação digital são os modelos de negócio. Então, novos modelos de negócio são criados, novas formas de resolver os problemas das pessoas são criados. E aí eu estou falando de mais de 30, mais de 40 que eu sei que existem. E esses modelos de negócio estão baseados em quê? Na exponencialidade, que não atender apenas poucas pessoas ou um território curto, mas exponencial, crescer de forma rápida, de forma muito ampla para resolver o máximo de problemas das pessoas. E para fazer isso existe uma série de processos internos que são diferentes que as empresas tradicionais não conseguem. As startups conseguem ter agilidade, testar rápido, testar barato para crescer mais rapidamente também. Tem a escalabilidade, que é basicamente as startups elas crescem muito mais sem precisar proporcionalmente gastar dinheiro com isso. Então, por exemplo, se um padeiro gasta um valor X para produzir 5 mil pães, para produzir 10 mil pães, ele provavelmente vai gastar o valor 2x. A startup não. Se eu gasto X para produzir 5 mil, numa startup eu gasto X mais um pouquinho para produzir 20 mil. Ou seja, a distância entre lucro e gasto é muito maior. Tem uma questão também, as entregas das startups são muito mais amplas e envolventes. Então, você vê hoje aí os bancos, as fintechs, que são as startups financeiras, elas não entregam somente serviços financeiros, elas entregam tudo. Elas querem abranger tudo que puderem dos seus clientes para poder, assim, ganhar mais dinheiro, ganhar um pouco de dinheiro de cada tipo de local de serviço diferente. Um outro ponto da transformação digital que está relacionado a modelos de negócio é que mudou totalmente o que é patrimonialmente relevante. Eu vou explicar hoje um pouco mais aqui, senão eu vou adiantar o que eu preparei para você. E por fim, ferramentas, tecnologia, está aí a indústria 4.0, que são as ferramentas base das startups, das empresas que estão em transformação digital. Calma que você está formando na sua mente, você vai entender, vou deixar mais específico para você ainda agora. Quando eu falo das ferramentas, das tecnologias, as empresas em transformação digital e as startups, eu vou diferenciar logo mais para vocês, elas criam as entregas dos benefícios para os clientes, resolvem os problemas dos clientes muito por meio das tecnologias da quarta revolução industrial. E aqui temos um exemplo, segurança da informação. Sabe a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que várias pessoas agora estão atentas, querem trabalhar nessa área? Pois bem, isso não surgiu de hoje. A segurança da informação, ela surgiu também há mais de 20 anos. Mas como o direito sempre é atrasado com relação ao mundo da vida, o que acontece é que depois de mais de 20 anos é que temos no Brasil uma lei para regulamentar a proteção dos dados pessoais.
mas isso existe há muito mais tempo. E junto com isso, teve realidade aumentada, como por exemplo o joguinho Pokémon GO, Big Data, que é uma grande quantidade de dados para você utilizar e fazer análise e ter conhecimentos importantíssimos, robôs autônomos, simulações, como pessoas que fazem simulações, médicos que fazem simulações de cirurgia para treinarem, manufatura aditiva, ou seja, impressora 3D, uma curiosidade, aqui dá para imprimir até armas e impressoras 3D, e mesmo sendo de plástico, elas podem matar. Sistemas integrados, computação na nuvem, então nada de ter um servidor físico duro aqui debaixo no seu computador, no seu escritório. Não, você tem tudo na nuvem, tudo no Google Drive, tudo, por exemplo, na Apple lá, no Drive, na nuvem. E internet das coisas, que é, por exemplo, eu com meu celular aqui, abrir uma cortina, eu me comunicar com as coisas por meio da internet. Tudo isso é a indústria 4.0, na qual os novos modelos de negócio estão baseados a nova cultura é utilizada nesses modelos de negócios com essas ferramentas para criarem novos modelos de negócio. Então é uma integração entre todas elas. Pois bem, chegando no momento que provavelmente é onde você realmente quer, tá? Quais são as diferenças entre empresas tradicionais e entre startups? O ponto crucial aqui é que enquanto as empresas tradicionais estão tentando se adaptar à transformação digital, a esse novo mundo gerado pela quarta revolução industrial, as startups são o quê? Nativas digitais. Lembra que lá no início eu separei para você entre analógico e entre digital? Pois bem, as empresas tradicionais, elas têm uma placa-mãe, elas têm uma origem analógica. Elas têm uma origem de outros valores, que o mundo era uma outra realidade. As startups não. A placa-mãe delas, a origem delas é digital, totalmente digital. E isso muda totalmente o jogo e muda, inclusive, as características que um advogado precisa ter para defender uma empresa ou outra empresa. Um advogado empresarial tradicional não necessariamente sabe proteger, sabe defender bem uma startup. Na maioria das vezes, um advogado empresarial tradicional não é um bom advogado para as startups. Isso é muito importante e você vai entender um pouco mais agora por que isso acontece. Uma questão importante que eu até escrevi aqui para você, tá? É que poucas empresas, salvo aquelas que nasceram digitais, ou seja, startups, conseguem usufruir com maestria das oportunidades trazidas pela transformação digital. Só aqui você já vê que tem uma grande diferença entre elas, porque só as que nasceram digital, a não ser poucas exceções, conseguem aproveitar o máximo das oportunidades. Quem não consegue, o que faz? E tem dinheiro, compra startups. Então esse, inclusive, é um dos grandes motivos do mercado de startups ser tão acelerado, é que tem pessoas desenvolvendo startups e tem empresários que são tradicionais e que não têm startups, comprando startups, investindo em startups. Um caso muito famoso aqui no Brasil foi o da Magazine Luiza. Comprou, inclusive, startup de mídia. Comprou startups de todos os tipos que você imaginar para criar uma espécie de um conglomerado, não no sentido negativo da palavra, mas para fazer igual os bancos fazem, que é dominar todos os aspectos da vida das pessoas, todos os tipos de serviço. E aqui eu não estou dizendo no sentido negativo quando eu falo dominar, tá? Eu estou dizendo que se antes uma empresa focava apenas em uma questão específica, por exemplo, uma empresa de produção de carros, agora não, a empresa ela é um marketplace para as pessoas venderem produtos e serviços lá, ela é uma empresa de comunicação, ela é uma empresa de pagamento, então tudo fica junto, porque assim abrange muito mais gente e ganha muito mais dinheiro. Por isso que as startups não param de crescer em nenhum momento. O mercado de startups não para de crescer em nenhum momento. E aí eu te falei que as empresas tradicionais estão ligadas ao mundo analógico, várias delas tentando, por meio de tecnologia, ir para o digital, mas é difícil, é como se fosse um navio gigantesco tentando mudar de rumo, enquanto que as startups não. As startups são uma lancha pequena e rápida que já nasceu digital e que rapidinho ela faz o 360 e muda tudo o que ela precisar. Então, se do lado das empresas tradicionais o que mais importa são os bens tangíveis, é aquelas coisas que a gente pode pegar, né, que são maquinário, os veículos e o imóvel, do lado do mundo digital é totalmente diferente. O que mais importa são os bens intangíveis, você não pega.
mas eles valem muito mais, que é base de dados, software, que é o que faz funcionar a tecnologia, e a marca. Vou te dar um exemplo do Uber. O Uber tem uma base de dados gigantesca e qualquer empresa que for criada a partir do Uber já vai nascer pelo menos milionária. Além disso, o Uber tem lá um software que faz funcionar no mundo inteiro e tem uma marca conhecida por toda parte, por todo canto. Isso é que vale. O Uber não tem os carros próprios, tá? Pelo menos não atualmente, não tem os carros próprios e tem a maior frota de carros do mundo. Então perceba que enquanto uma empresa tradicional foca no tangível, as startups, as empresas que nasceram digitais focam nos bens intangíveis. E você é um advogado que quer trabalhar com uma empresa dessa, muda o seu foco de proteção. O seu foco de proteção passa a ser os bens intangíveis e tudo que está relacionado a esses bens intangíveis. Mas não é só isso. Tem outras questões também importantes. Coloquei aqui um verdadeiro quadro de comparação para você entender mais, para você aprofundar mais. Veja só, enquanto empresas tradicionais são nativas analógicas, ou seja, elas nasceram em um modelo de negócio e de sociedade pré-internet, e aqui entendam o seguinte, mesmo que uma empresa nasceu numa época que já existe a internet, se ela nasceu nesse modelo, ela é uma empresa analógica. As startups, elas são nativas digitais. Elas nasceram conforme essa nova transformação dessa sociedade, essa nova mudança dessa sociedade. Para você entender como isso é significativo, imagine o seguinte, tá? Imagine a França. Você acha que é mais fácil alguém que já nasceu na França entender os costumes da França, entender as pessoas, se relacionar, ou alguém que vem de fora da França e que tenta se adaptar para poder fazer isso? Óbvio que o nativo tem mais habilidade com aquilo que se refere aonde ele nasceu, ao meio que ele nasceu. É o mesmo caso das startups. Elas são o motor da transformação digital, porque elas nasceram com a transformação digital e elas desenvolvem a transformação digital. Elas fazem a transformação digital crescer ainda mais e se expandir ainda mais. As empresas tradicionais normalmente são lentas, justamente porque são rígidas, porque são travadas. Um advogado de uma empresa tradicional normalmente é totalmente contrário ao risco. Não pode ter risco, eu tenho que travar aqui, eu tenho que bloquear aqui, eu tenho que bloquear ali. As startups não são assim. As startups são rápidas, elas mudam de rumo rapidamente, elas criam produtos rapidamente, elas criam entregas rapidamente. E também tem muita liberdade ali dentro. Liberdade no sentido de que organogramas, ou seja, a estrutura interna de organização não é tão rígida, as pessoas não têm trabalhos tão rígidos, o horário de trabalho, inclusive, não é tão rígido. Então, olha só, para quem está focado em direito do trabalho. Como assim? Exatamente. Numa startup, normalmente, você trabalha de onde você quiser, o horário que você quiser, o dia que você não precisa ir, é tranquilo, você avisa, beleza, não tem muita formalidade. A empresa tradicional já não é assim, ela é rígida, ela é complicada. Justamente por esse modelo mais centralizador, então a empresa tradicional é mais centralizadora. Startups são descentralizadoras. Por quê? Porque a tecnologia descentraliza informação, descentraliza modelo de negócio. E as startups são fruto desta época, justamente por isso. Bom, as empresas tradicionais, algumas pessoas são donas, as outras são funcionárias. As startups não, todas se sentem donos. Há uma horizontalidade, não é uma verticalidade. O poder, o comando, as questões internas não vêm de cima para baixo. Ela vem de forma horizontal, todos participam, todos estão juntos, não há pessoas mais importantes do que outras, todos fazem parte de um único organismo que juntos desenvolve o negócio. Então veja, já muda a forma de um advogado tratar uma empresa dessa. Se você é um advogado tradicional, vai advogar para uma startup, você corre um seríssimo risco de bloquear a startup e fazendo isso você pode matar a inovação da startup. Ao invés de ajudar ela a crescer, você pode fazer ela morrer. Isso é muito relevante. Na empresa tradicional, normalmente tem uma visão de dentro para fora. Normalmente qual é o meu produto, qual é o meu serviço, o que eu sei fazer, beleza, agora eu vou procurar gente para eu vender. Essa é a visão tradicional. Nas startups, não. As startups é de fora para dentro, ou seja,
que tem de problema aí? O que as pessoas estão precisando? Deixa eu olhar, focar no foco dessas pessoas, olhar para onde elas estão olhando, o que elas precisam, e a partir do que elas precisam, eu vou criar soluções para essas pessoas com testes rápidos, com hipóteses, com tentativas e erros. Então a forma de produzir riqueza já muda muito, de produzir produtos e serviços já muda muito também. O outro ponto, a administração da riqueza. Como eu falei, as empresas tradicionais normalmente administram riquezas, um crescimento muito mais lento, muito mais de administrar riqueza, e as startups criam riqueza. Por que criam riqueza? Porque criam coisas novas que não existiam, solucionam coisas que as pessoas sempre tiveram de problema, mas ninguém conseguia resolver tão bem como antes. Novamente, o exemplo do Uber. Olha como que o Uber resolveu um problema gigantesco de transporte. Várias pessoas hoje querem mais comprar carro porque o Uber resolveu esse problema. Então, tem várias outras startups que fazem isso também. E aí, uma outra diferença é que a empresa tradicional, ela busca pela máxima certeza, como eu falei. Ela não quer risco, ela quer certeza, ela quer tudo redondinho. A startup não. A startup, ela lida bem com a incerteza, ela sabe que ela está criando algo totalmente diferente, algo que jamais foi visto daquela forma, e a incerteza é normal. A incerteza, ela sabe que se ela precisar mudar muito e drasticamente em pouco tempo, ela vai mudar e ela vai conseguir. A empresa tradicional não consegue, ela trava, ela se bloqueia. Um outro ponto importante, as empresas tradicionais, elas normalmente fazem silos. O que é isso? Departamentos. Elas departamentam o conhecimento, elas departamentam a gestão, e isso causa, muitas vezes, falta de coesão geral daquele organismo empresarial, daquela estrutura. As startups não são assim. As startups possuem visão sistêmica, possuem integração entre áreas. É normal pessoas trabalharem de forma integrativa, com mais de uma área, fazendo mais de um trabalho ao mesmo tempo. Nossa, um advogado tradicional fala, não pode fazer isso é desvio de função. Nas startups não é assim que funciona. As startups sabe fazer, faz aquilo, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai aprendendo, vai melhorando, vai crescendo, de repente vira sócio da empresa, porque tem um contrato de vesting que serve para isso. Olha a diferença de dinâmica. Vai falar que uma mesma empresa? Não é, de jeito nenhum. Também temos aí que as empresas tradicionais buscam sempre grupos de especialistas bem definidos. As startups buscam o máximo de diversidade que elas puderem. Diversidade sexual, diversidade de origem, diversidade de etnia. Quanto maior a diversidade que as startups conseguem ter, melhor elas vão entender todos os tipos de pessoa e mais elas vendem. Então, para a startup, a diversidade é muito importante. Ela não brilha tanto o olho necessariamente por um especialista como uma empresa tradicional também não. Outro ponto, startups focam em quê? Empresas tradicionais focam em quê? Competências técnicas. Eu quero aqui um diploma, eu quero aqui um certificado. E aí você, do direito tradicional, está muito focado nisso, porque a faculdade tradicional, a faculdade de direito, ela é muito ligada ao tradicional, ao quê? Ao documento, a mostrar, a isso. Startup não quer isso, startup quer autodesenvolvimento. Entre uma pessoa que tem um bom currículo no papel e entre outra pessoa que mostra que sabe o que vai fazer, a startup sempre quer quem faz, quem se desenvolveu, autodesenvolveu. Menos currículo, mais autodesenvolvimento. E isso, então, muda totalmente o jogo para você chegar até essas pessoas deste mercado, a você oferecer os seus serviços. Não adianta nada você falar, eu sou fulano de tal da OAB. Desculpe o palavreado, foda-se. A startup não está nem aí para isso. Isso não muda nada para você conquistar uma startup ou trabalhar lá dentro. Não muda nada se você tem mestrado ou doutorado. Nada, não vale nada. Eu sei que é chocante, mas não vale nada para uma startup. Vale o que você faz, como você consegue resolver, como você consegue envolver a startup e aplicar soluções muito mais amplas do que somente as jurídicas, gerar valor para as startups. Da mesma forma, muitas vezes as empresas tradicionais são guiadas por intuições. Eu acho que aquilo é bom, eu senti que aquilo é bom. As startups não, guiadas por dados. Dados, dados e dados. Isso é chamado de cultura analítica. Eu faço testes, eu comparo os dados, eu analiso e eu faço vários testes.
A partir do momento que eu fiz esse monte de teste, eu vejo quais são as melhores alternativas e aí eu otimizo isso, ou seja, eu invisto mais tempo, mais dinheiro e faço crescer. É bem diferente de uma empresa tradicional. As empresas tradicionais, como eu falei, são totalmente centralizadas, rígidas e por isso lentas. As startups são descentralizadas, rápidas, ágeis, tá? Os grupos de trabalho têm muito mais autonomia. As empresas tradicionais têm muito processo padrão. Não, siga o processo padrão, siga o processo padrão. Para tudo. Startup não. Startup tem ciclo rápido que valida com o cliente e aí se tem um processo padrão, mas aí viu que tem outro que pode melhorar, já melhora rápido e vai melhorando e com essa velocidade as startups crescem muito rápido. Uma empresa tradicional não cresce rapidamente. Então perceba que é muito comum uma startup de nascer e com menos de 5 anos ela já valer 5 bilhões de dólares, ela vai vários bilhões de dólares. Uma empresa tradicional, isso jamais vai acontecer desse jeito, ela vai ter que ter muitos anos de desenvolvimento para isso. Nós estamos falando, novamente, a comparação é, uma empresa tradicional é um grande navio, gigantão, imponente, mas que na hora de virar, na hora de sair de frente do iceberg, tem dificuldade, aí o Titanic bate e se ferra, e vem do lado uma lancha rápida e que pode fazer 50 viagens, mas vai levar a mesma quantidade de gente, vai gerar mais dinheiro do que aquela empresa grande gerou. Então, espero que na sua mente já esteja clareando as diferenças entre empresa tradicional e startups. Mais uma diferença para você tangibilizar mais isso tudo. Nas empresas tradicionais, para eu crescer muito uma receita, eu mencionei isso para você nessa aula já, mas eu gosto de colocar de forma visual. Nas empresas tradicionais, para você crescer as receitas, as despesas crescem muito próximas. Então, a margem de lucro é muito pequena. A margem de ganho é muito pequena. Nas startups, não. Nas startups, a receita cresce muito, com uma despesa crescendo... Aqui, ó, vou botar certo. A despesa crescendo muito menos. É justamente por esse fenômeno, e aqui tem a margem de lucro, a margem de ganho, é que as startups crescem de forma exponencial. É por isso que elas valem muito dinheiro em tão pouco tempo. Porque o modelo de negócio dela, tudo aquilo que eu te mostrei anteriormente, de flexibilidade, de velocidade, de agilidade, de cultura da diversidade, tudo isso faz essas startups serem muito mais diferentes, muito mais rápidas. Tudo bem. E aí você viu que as startups são o motor da transformação digital. Por quê? Com a transformação digital nasceram as startups. No Brasil, na verdade nasceram antes nos Estados Unidos. Tá? As startups nos Estados Unidos nasceram em 1950, com a Fairchild Semiconductors. E depois, o grande desenvolvimento dessa startup foi depois. Até porque no Brasil, a internet mesmo começou no final dos anos 90, nos Estados Unidos já tinha. Tanto que no final dos anos 90 começou o fenômeno da internet de forma comercial, que início dos anos 2000 começaram as maiores startups a crescerem. Então aí tem Google, Facebook, etc. Ou seja, a transformação digital fez as startups crescerem e as startups, por sua vez, transformando a forma de gerar riqueza, de fazer negócio, fez a transformação digital se expandir. As startups também são o motor da nova economia. A nova economia está totalmente relacionada à transformação digital, que é a economia do mundo digital, a economia desse mundo descentralizado, a economia do mundo ágil, do mundo rápido. Então perceba que a faculdade de Direito, por um lado, te ensina a velha economia, te ensina o mundo analógico, te ensina modelos de negócios de uma outra época, e nós estamos na época digital, nós estamos na época da nova economia, nós estamos na época da transformação digital e estamos nessa época há mais de 20 anos. Se você não entende desse mundo de startups, de coração, preocupe-se porque vai ficar muito para trás e vai ter muita dificuldade, porque o digital é extremamente rápido, é extremamente dinâmico. No mundo digital, 5 anos não mudam a mesma coisa do que 5 anos mudava no mundo analógico. No mundo digital, que é um mundo exponencial, a velocidade de tudo dobra cada vez mais. Então, o desenvolvimento de tudo é cada vez mais rápido. Por isso que você tem que atentar a essas diferenças. E por que as startups são o motor da nova economia? Porque, como eu falei, nova economia é transformação digital. Tá tudo junto.
para você entender um pouco mais sobre isso, fazer essa análise entre velha economia e nova economia, coloquei mais umas palavras. Na velha economia tem a figura do empresário, aquele cara lá que pensa na empresa dele, normalmente aquela empresa mais familiar, aquela coisa mais fechada. Nova economia é empreendedor, a pessoa empreende. Ela empreende e acontece o quê? Ela empreende, ela cria uma startup, ela ganha muito dinheiro com aquilo, ela cresce, recebe muito investimento, aí o que ela faz? Ela vende essa startup. Então, quando o empresário ele quer ficar com a empresa dele para ele, o empreendedor não, ele cria a startup, cresce ela, vende, ganha muito dinheiro, coloca esse dinheiro no bolso. Você que é o advogado que trabalha para essa startup, ganha bons percentuais dessa venda. Depois que esse cara vendeu essa empresa, o que vai fazer? Vai criar outra startup. Porque a pessoa sabe como criar negócios exponenciais. E a boa notícia para você é que enquanto que no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, onde começou o mercado de startups, está por volta do 7º ciclo de desenvolvimento de startups, ou seja, cada vez que uma pessoa cria uma startup, vende ela muito caro depois, é um ciclo. Então, uma mesma pessoa nos Estados Unidos já criou mais de 7 startups, o Brasil está entre o primeiro e o segundo ciclo. Isso significa que nós estamos no início, mesmo crescendo muito ano após ano, nós estamos entre o primeiro e segundo ciclo. Ou seja, quem entra para este mercado agora consegue se tornar uma referência, porque não está saturado, porque tem bem menos concorrência, ou até pouca concorrência com relação a todas as outras áreas. Pegou? Pois bem, aí a velha economia foge de problemas. A nova economia busca problema. As startups buscam todos os tipos de problema para resolverem aquilo e lucrarem. Por quê? Porque resolve de forma rápida, de forma barata. E com isso, poxa vida, se esse é o problema desse conjunto de pessoas, pode ser de outros conjuntos de pessoas, não só do Brasil, do mundo inteiro. Aí a startup faz o quê? Se internacionaliza. Aqui no Brasil, antes, para você pensar uma empresa ir para fora do país, só uma grande multinacional. Não. Aqui, startups criadas em quintais, em garagens, podem ir para outros países. Bom, a velha economia pauta muito pela hierarquia. Então, tudo muito hierarquizado. Não é economia, não, é autonomia. As pessoas que trabalham em cada área têm autonomia para fazer como quiser, para fazer bem feito. Na velha economia, tem muitos rituais e modus operandi que sempre se repetem, sempre daquela mesma forma. Nova economia, não. É ousadia, é criatividade. Deixa eu tentar uma nova forma, deixa eu testar, deixa eu ver como é que eu posso melhorar isso. Na velha economia, você não pode errar. Se você errar, você é ruim, você é um péssimo profissional. E, infelizmente, como eu falei, o direito, a faculdade de direito é toda baseada na velha economia, é toda baseada no mundo analógico. Por isso, nós temos tanto medo, o profissional jurídico tem tanto medo de errar. E por ter tanto medo de errar, fica muito na defensiva. E o pior, por ter tanto medo de errar, não assume riscos para algo que é novo. Por isso, muita gente do direito está perdendo muita oportunidade no mercado de startups, porque tem medo de errar, tem medo do novo, é desconfiado demais. Aí perde oportunidade. A nova economia de startups não são assim. As pessoas arriscam, elas buscam, elas tentam, elas não ficam com o pé atrás. O outro ponto também, assim, na nova economia você deve errar e errar rápido, porque quanto mais você erra, mais perto do acerto você está. Esse é o conceito. Outro ponto também é que na velha economia tem um plano de negócios, aquele plano de negócios cheio de páginas, cheio de conteúdo, gigantesco. Nova economia não, é um MVP, é o mínimo produto viável, ou seja, qual a menor forma, a forma mais simples que eu posso fazer para resolver um problema, começar a rodar, ver se as pessoas querem pagar por aquilo, ver quanto elas querem pagar por aquilo, e aí depois disso eu vou acrescentar outras funcionalidades, depois disso eu vou começar a cobrar mais caro, depois disso eu vou expandir, é o MVP, ou seja, para as startups já é o carro andando e desenvolvendo um negócio com o carro andando, é assim que funciona. Na velha economia tem muito movido pelo objetivo. A nova economia não, é movido por propósito. Eu sou movido por propósito. Por que eu trabalho com a nova economia e com as startups? Porque eu sei que elas vão trazer um mundo melhor, elas vão dar acesso à tecnologia para as pessoas, elas vão dar acesso a mais conforto, a mais riqueza. Por isso que eu trabalho com isso. E as startups também têm esse propósito, tá? A velha economia, ela pensa muito ou escritório ou home office. A nova economia, as startups já nasceram everywhere office, ou seja,
Qualquer lugar que você trabalhar, você quiser trabalhar, você trabalha, você faz. Já nasceram assim, não foi pandemia que mudou essa realidade. Desde o início são assim. A velha economia foca em custo. Não, deixa eu diminuir o custo, deixa eu diminuir o custo, deixa eu diminuir o custo. A nova economia também quer diminuir custo, mas o foco principal dela, das startups, é em gerar valor, gerar benefício para o cliente, envolver o cliente, gerar uma experiência gostosa, satisfatória, que encanta. É bem diferente. Na velha economia, o foco é no cliente. Aí você deve estar pensando, normal, né? Foco no cliente. Na nova economia, o foco é no foco do cliente. Ou seja, você tem que olhar para o olho do cliente, para onde o cliente está olhando. É para lá que você tem que olhar também. Ou seja, você tem que olhar com a mesma visão que o cliente tem, não com a sua visão de advogado. Não que não tenha que ter a sua visão de advogado, mas o que importa é a visão do cliente. E aí sim pegar o seu conhecimento de advogado e advogada de ajudar esse cliente também. Um outro ponto importante é que na velha economia, até por ter hierarquia, é o chefe, aquele chefe difícil, bravo. Na nova economia é o líder inovador, é o líder que agrega, é o líder que chama para ir junto. Não tem hierarquia, não tem ego, não tem eu sou melhor do que o outro, eu sou mais importante do que o outro. Não existe isso. Isso é da velha economia. Aí você vê o tanto que é o OAB da velha economia, né? O OAB totalmente da velha economia. Nós somos criados na faculdade totalmente da velha economia. Muito ego, muita tensão, muita briga de eu sou melhor que você porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Não é assim na nova economia. Outro ponto é que, justamente por isso, né, na velha economia tem obediência, você tem que me obedecer. Na nova economia tem inspiração, você deve ser um líder inspirador. Na velha economia, o erro é só um erro e você é uma péssima pessoa, um péssimo profissional com isso. Na nova economia, o erro é um aprendizado, é um degrau para um caminho posterior. Então, erre e erre rápido. Na velha economia, a gente olha, pergunta o quê? O que eu faço? Na nova economia, eu pergunto, por que eu faço isso? Ou seja, o propósito é muito importante e é muito forte. E quando eu falo de propósito, eu não estou falando de você trabalhar sem ganhar dinheiro, não. É pelo contrário. É trabalhar com aquilo que te inspira, com aquilo que faz o seu coração bater mais forte. Não trabalhar por causa do dinheiro. Trabalhar e ganhar dinheiro com o que você gosta e sabe fazer bem feito. Na velha economia, terno e gravata. Opa, olha o jurídico tradicional aí. Terno e gravata. Pose impecável. Aquela coisa impecável. Velha economia, nova economia, qualquer roupa que você quiser, tá valendo. Fique à vontade, não tem importância. Aí você já vê mais os motivos da flexibilidade no mundo das startups e da nova economia também. Na velha economia, muito planejamento. Nova economia tem planejamento, mas você planeja menos e age mais. Porque entre o mapa e entre o campo de batalha, fique sempre com o campo de batalha. Foque sempre na realidade. O problema da velha economia, do planejamento excessivo, é que quando você ia para a prática, era tudo muito diferente. E como o desenvolvimento das startups é rápido, o que importa é a prática. Outro ponto agora também é a velha economia tem que fazer o que? Lançar no mercado. E como que a velha economia lança no mercado? Faz um produto robusto, depois fica muito tempo desenvolvendo, muito tempo estudando, aí depois que está tudo perfeito, tudo pronto, eu lanço no mercado. A nova economia não é assim. Como eu falei com você do MVP, que é o mínimo produto viável, eu faço o quê? Eu lanço o protótipo, eu lanço algo simples, algo rápido, eu valido. Opa, é isso mesmo? Não é isso? Deixa eu mudar, deixa eu fazer uma curva e fazer de outra forma, porque aí eu erro mais rápido, gasto menos dinheiro. Então eu erro rápido, erro barato e por isso eu cresço muito mais. Por isso que as startups crescem muito mais. E entenda que tudo isso que eu estou falando para você é para as startups, mas é também para a sua vida como profissional, tá? Você tem que ser um profissional focado na nova economia, não porque eu, Marcelo, estou te falando, mas porque senão você vai ter muita dificuldade de ganhar dinheiro, porque o mundo está se movimentando para a nova economia. Na velha economia, como já expliquei para você, foco no capital tangível, ou seja, bem tangível, maquinário, imóvel, como eu já falei também, veículo, e nova economia intangível, base de dados, software e marca, sempre no intangível. O outro ponto, velha economia não quer mudança, não quer mudança, quer estrutura rígida, nada de diferente, nada de muito fora do normal, não. A nova economia, as startups, provocam mudança.
Por isso as startups são o motor da transformação digital, porque a nova economia, as startups provocam mudanças intensas e que não tem mais volta. Ou você abraça, ou você vai ter muita dificuldade com isso. Velha economia, estrutura fixa. Então, custo fixo alto, custo fixo caro. Nova economia, startups, estrutura enxuta. Para que ter um escritório grande, imponente, físico, se você pode ter uma estrutura totalmente digital? Não faz sentido gastar dinheiro com algo fixo que não te dá um retorno. Gaste dinheiro com software, gaste dinheiro com treinamentos, gaste dinheiro com o que vai te dar retorno. Isso é nova economia. A velha economia é escalonar. Não, eu vou gastar isso aqui, mas eu vou dividir ao longo do tempo. Esse aqui que é o importante. A nova economia é escalar, é crescer, expandir, ser cada vez melhor, ser cada vez maior. Só a nova economia que te possibilita isso. A velha economia faz você ser um advogado, uma advogada que paga suas contas, compra uma coisinha ou outra, mas não cresce de fato aquele crescimento que você poderia crescer, aquele tamanho que você poderia chegar. E aí, para você ter mais um exemplo clássico, Blockbuster, empresa tradicional, empresa da velha economia, fechou, quebrou. Por quê? Muito em função de startups que foram criadas como startups. YouTube, Netflix. YouTube e Netflix devastaram o mercado tradicional. Fizeram grandes empresas de televisão como Globo, como Record, SBT, etc., buscarem a reinvenção. Justamente porque ou se reinventam ou perde relevância. Inclusive a Rede Globo está perdendo muita relevância porque foi muito resistente à mudança, resistente à nova economia, resistente à transformação digital. Isso é algo que você precisa ficar atento. Por que você é resistente ao novo mundo, ao mundo que é justamente representado pelas startups? As startups são o motor da nova economia, são o motor da transformação digital. E eu te pergunto, você é um advogado que fala, mas startup, então, é uma empresa como qualquer outra. Será? Te mostrei aqui vários elementos que mostram que não é uma empresa como qualquer outra. Tem uma diferença de dinâmica, tem uma diferença de forma de lidar com os bens, tem uma diferença interna de cultura, tem uma diferença gigantesca. Aí aqui é para você tangibilizar isso. É a mesma coisa dirigir um carro com um volante duro, que custa passar marcha, e um carro automático, e um carro que não faz barulho, e um carro que é totalmente moderno e tecnológico. Não é a mesma coisa, não é a mesma experiência. É um exemplo para você entender que, por mais que startups sejam empresas, não são nem um pouco parecidas com as empresas tradicionais. Depois disso tudo que eu te falei, quero te fazer um convite. Será que você está preparado, está preparada para ser um advogado de startups, que é um verdadeiro líder da nova economia, um verdadeiro líder da transformação digital? Para você conhecer mais, clique abaixo aqui e conheça o treinamento no link da descrição desse vídeo. Olha, não deixe de curtir e de compartilhar, de se inscrever aqui no nosso canal, que eu preparei para você um conteúdo que tentei ser simples, mas ao mesmo tempo muito completo para você ser cada vez melhor. E foi um prazer gigantesco estar com você até aqui.